Qual parâmetro que nós usamos para tomar decisões na vida eclesiástica? Do conhecimento ou do amor? Conforme o vídeo anterior, a reverenda Gisele explicou que nós precisamos agora fazer vídeos separados. Nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia e disseminação do Covid-19. Então, para nos preservarmos e não correr um risco de infecção, agora nós estamos fazendo vídeo separado para que a gente não saia das nossas casas e assim a gente ficando em casa estamos resguardados desse mal. Assim que terminar esse período todo, nós voltamos a fazer os vídeos juntos. Nesse vídeo em particular, nós vamos estar comentando o capítulo 8 de 1 Coríntios, onde Paulo agora está enfrentando um novo problema. Existe um problema sério que ocorre nessa igreja e ele tem que dar uma direção para os irmãos dessa igreja. Se você lembra, por exemplo, lá nas introduções, nós falamos da cidade de Corinto, que é uma cidade imersa no paganismo, na idolatria, e onde tinha um templo dedicado à deusa Afrodite. E aí isso estava trazendo para a igreja de Corinto alguns problemas referente à carne sacrificada a ídolos. Eu quero ler para você a introdução do capítulo 8, versículo 1 e 2, onde Paulo aborda justamente essa questão. Ele diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O que estava ocorrendo é que os irmãos estavam se perguntando naquele momento se era conveniente a um cristão comer carne sacrificada a ídolos ou não. Se você, por exemplo, ver que a cidade é uma cidade que está imersa na idolatria, você vai encontrar carne sacrificada a ídolos em todos os lugares. Paulo vai dizer que tinha carne sacrificada a ídolos dentro dos templos, claro, mas também, por exemplo, lá no capítulo 10, ele vai abordar de que você poderia ser convidado para a casa de um pagão, de um amigo, que não é cristão, e essa pessoa podia estar oferecendo para você uma carne sacrificada a ídolos. Mas também a carne sacrificada a ídolos poderia ser encontrada nos mercados. Tanto na casa das pessoas quanto no mercado, Paulo recomenda que você nem pergunte se a carne é sacrificada a ídolos ou não. E a carne sacrificada a ídolos era uma forma que os coríntios pagãos tinham, era para não só reverenciar os seus deuses, mas para conseguir favores desses deuses também, ou aplacar as iras dos deuses. Na antiguidade funcionava assim, quando as pessoas viam muita calamidade acontecendo, quando, por exemplo, a plantação deles vinha uma chuva e devastava tudo, qualquer outro tipo de mal que tivesse acontecendo, eles atribuíam de que isso era uma ira dos deuses deles. Então eles tinham que fazer sacrifício de animais a esses deuses para amenizar a ira desses deuses e assim encontrar favor desses deuses. Então a carne sacrificada realmente estava presente em toda a sociedade de Corinto. E aí os cristãos se vê agora nessa situação. Se em todo lugar tem carne sacrificada a ídolos, é conveniente comer ou não? E a forma como eles vão tomar as decisões é o que Paulo quer abordar aqui, de como é que se decide a respeito desse assunto. E a proposta de Paulo para resolver esse problema é uma proposta que nós podemos usar até hoje em dia, porque hoje nós não enfrentamos mais a situação de ter que comer carne sacrificada a ídolos. Isso é uma impossibilidade na sociedade em que nós estamos vivendo. Mas existem outras ordens de problemas e que nós temos que ter um parâmetro, uma regra de como tomar decisões. E aí, a forma como existia em Corinto, Paulo ele nega essa forma e propõe uma outra. Então ele vai dizer que a questão do conhecimento era a regra que eles estavam aplicando. Por isso que ele vai dizer de que referente à carne sacrificada, todos nós temos conhecimento. Lembra que nós já falamos na introdução que a cidade de Corinto, além de pagã, era uma cidade também que permeava também as filosofias. Era uma cidade grega, então existia muito conhecimento, muita filosofia. E as pessoas usavam essa filosofia, esse conhecimento para tomar decisões dentro da igreja também. E então eles tomavam decisões a respeito das coisas e nem sempre a forma de tomar decisão era pela via do conhecimento que era correta. Isso parece meio ilógico para nós. Não é pelo conhecimento que temos que tomar decisões?
não na forma como a igreja de Corinto estava fazendo. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, nós sabemos, nós temos conhecimento, porque existia dois grupos, existia o grupo dos permissivos, dos libertinos, que dizia o seguinte, os ídolos não existem, né? Deuses não existem, só existe um Deus. Inclusive, os irmãos crentes de Corinto eram chamados pelos pagãos de ateus, porque não acreditavam nos deuses deles. Além de Afrodite, né, ser a deusa, digamos, principal de Corinto, dentro do templo de Afrodite, existia também estátua de vários outros deuses pagãos. Era um grande panteão de deuses dentro do templo. E os crentes, por não acreditar nesses deuses, achar que eles não são deuses, os pagãos chamavam os cristãos de ateus. Olha que coisa interessante, né? E esses irmãos mais permissivos, mais libertinos, eles usavam do conhecimento que tinham de que aquelas estátuas e aqueles deuses não existiam e diziam justamente isso. Se não existe, eles estão sacrificando ao nada. Se estão sacrificando ao nada, podemos comê-los. Esse que era a forma de eles tomarem decisão. Mas Paulo vai criticar justamente essa questão de tomar decisões pelo conhecimento, porque essas pessoas que tinham conhecimento, eles desprezavam aqueles que não tinham. Geralmente essa é a atitude das pessoas que têm conhecimento. Não todas, claro. Mas para algumas pessoas o conhecimento ensoberbece, que é uma outra tradução. Na minha fala sobre orgulho, mas em outra tradução diz que o conhecimento ensoberbece. E outra tradução diz que o conhecimento incha. E eu gosto dessa versão que fala de que o conhecimento incha, porque dá a ideia de que a pessoa que se enche de si mesmo, ela fica ensimesmada. E essas pessoas ensimesmadas que se enchem de si mesmo, elas não dão abertura para outras pessoas, para outros conhecimentos. Ela está tão orgulhosa do seu próprio intelectualismo que isso vira parâmetro para a vida dela. Ela se torna totalmente racional, sem se preocupar com as consequências das suas decisões para com outras pessoas. Não se preocupa com o próximo. Essa que era a dificuldade. E aí Paulo vai deixar para eles um entendimento, ainda dentro do capítulo 8, do seguinte, olha, que quem pensa saber alguma coisa, na verdade, não sabe o que deveria saber. Paulo está trazendo uma compreensão muito importante, que depois ele vai abordar ainda no capítulo 13, é de que todo o conhecimento que nós temos, ele nunca é o suficiente. A nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de conhecimento, ela é muito limitada. O conhecimento que nós temos não é a respeito de tudo. E esse tudo que achamos às vezes que conhecemos, na verdade, ele pode não ser a verdade última das coisas. No capítulo 13 ele vai dizer que nós conhecemos em parte. Em parte existe conhecimento, em parte existe ciência. Porque, na verdade, o universo, a criação de Deus e as coisas que estão para além dessa criação natural, existe um grande véu que nós não vemos. Existe uma eternidade que nós não vemos, existe coisas muito além do que nós não vemos. Lembra daquela famosa frase de uma das obras de Shakespeare, que existe mais coisas entre o céu e a terra do que as nossas vãs filosofias podem conhecer? Isso é uma verdade, existem muito mais coisas que estão além da nossa capacidade epistemológica, nossa capacidade de conhecimento. Então, esse orgulho que essas pessoas tinham na igreja, achando que conhecia de tudo e ficavam ensoberbadas por essa questão, isso era um erro. Mas além desse erro de a pessoa achar que conhecia tudo de forma universal e tinha resposta para todas as coisas, o erro também é que eles usavam esse conhecimento em desprezo das outras pessoas. E a forma de desprezar as outras pessoas, Paulo vai dizer o seguinte, que olha, a forma como você está agindo, isso pode ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. No versículo 10 ele aborda o seguinte, olha, se você que acha que tem um conhecimento, se encontra no templo comendo carne sacrificada a ídolos, e um fraco, uma pessoa que não tem essa mesma habilidade, mesma capacidade de conhecimento que você tem, vê você isso, ela não vai ser levada também a fazer a mesma coisa? E geralmente a pessoa que é mais fraca na fé, quando ela não tem uma compreensão real das coisas, e quando ela é levada pelos outros a cometer todo tipo de coisa, ela facilmente induz ao erro, facilmente ela cai em erros extremos. E o cristão tem que estar sempre preocupado com a questão dos extremos. Não pode ser nem 8
e nem 80. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. E a forma de equilíbrio proposta por Paulo vai ser justamente o amor. Ou seja, o conhecimento que deveria edificar, que deveria ser ferramenta de auxílio para a igreja se nortear, na verdade, estava criando problema, divisão, brigas e porfias. E aí a proposta que Paulo tem para essas pessoas é o seguinte: vamos usar o amor como regra, como regulamentação para tomadas de decisões. Porque aí no amor você não vai ser pedra de tropeço para outras pessoas. A palavra escândalo na Bíblia, ela tem uma espécie de sentido assim de que você está armando uma cilada para uma outra pessoa. Então escandalizar é induzir as pessoas a fazer aquilo que você está fazendo, só que você às vezes tem ciência do que está fazendo, elas não, e elas podem correr em erro muito maior do que o seu. Então, se não existia pecado em comer uma carne sacrificada a ídolos, poderia haver pecado nessa questão de conduzir as pessoas depois a achar que pode qualquer coisa. Isso era uma coisa que Paulo tinha preocupação. E podia fazer com que a fé das pessoas mais fracas vacilasse. Então, o amor como forma de regulamentação que Paulo está propondo é o seguinte: quando estiver diante de uma situação que você tem uma outra pessoa que vai se basear pela sua vida, preste atenção no que você está fazendo. Abra mão, às vezes até de você fazer o que você queria fazer, mesmo que não seja pecado, mas se isso gera um escândalo, uma cilada para outra pessoa, negue-se a si mesmo nessa hora, por amor ao próximo, por amor ao irmão mais fraco. Paulo vai abordar a mesma coisa lá em Romanos capítulo 14. Colocar então sempre o amor como parâmetro de regulamentação para as nossas relações sociais e para o governo da própria igreja, para que assim nós fiquemos mais preocupados com os mais fracos e não induzamos a eles aos erros que poderiam cometer. Paulo vai colocar de que, diferente do conhecimento, quem realmente vai edificar aqui vai ser aqueles que agem com amor. O amor é que vai edificar, o amor é que vai ajudar as pessoas na fé dela. O amor é que vai ser a condução para elas chegarem ao conhecimento da verdade. Jesus usou o amor como forma de caminhar as pessoas para a verdade. E nós temos que usar a mesma estratégia de Jesus Cristo. Ter cuidado com as pessoas mais fracas na igreja. Não brigar com as pessoas que não têm a mesma capacidade de entendimento que a gente tem. Deixar as pessoas mais simples diante de uma situação que elas possam tomar decisões acertadas, sem incorrer nos extremos que nós falamos. Isso é uma das coisas muito importantes. Bom, nós não temos mais hoje problemas a respeito de comer carne sacrificada a ídolos. Quais seriam os problemas da nossa geração que nós enfrentamos da igreja? Precisamos de respostas e às vezes nós ainda usamos o conhecimento como parâmetro de decisões. Por exemplo, você sabe que até hoje existe discussão se é lícito beber bebida alcoólica ou não. Para algumas igrejas é totalmente inviável, é totalmente inaceitável que o cristão tome um gole de bebida alcoólica. Para outros cristãos isso não é o menor problema. O problema não é se é pecado ou não. O problema é se a forma como está sendo discutido e decidido isso está sendo o amor como parâmetro de discussão, para que assim a gente não crie brigas, porfias na igreja ou mesmo induza as pessoas ao erro. Mas existem outros problemas, até com questão da música. Eu conheço muitos cristãos que acham totalmente errado um cristão evangélico cantar músicas seculares, né? Outros não vê problema nenhum com isso. Se é errado ou não, novamente eu falo, não é esse que é o problema da questão. O problema da questão é como nós discutimos isso. Se nós queremos usar o conhecimento como discussão, isso pode gerar brigas e porfias. Mas se usarmos o amor, não vai gerar brigas e porfias. A gente vai deixar o irmão dentro da sua simplicidade, acreditando na sua forma, e não vamos fazer nada que induza ele ao erro também. Então tem bebida, tem música, tem questão de ir para a praia com roupa íntima ou não, e assim uma infinidade de outros assuntos. Seja qual for o assunto que você na sua igreja esteja enfrentando, use sempre o amor como parâmetro para abordar essas questões e para que você também tenha
o posicionamento, o seu agir, seja baseado em amor, sempre visando o bem-estar do seu irmão, o crescimento espiritual do seu irmão, e assim você possa conduzir ele à verdade em Cristo Jesus. Nós ficamos por aqui nesse vídeo a respeito desse capítulo 8. Quero convidar você, se ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, curtir esse canal para que assim o YouTube entenda que esse canal é relevante e possa mostrar esses vídeos para mais pessoas. E também você pode compartilhar esses vídeos com seus amigos e assim eles também poderem ser enriquecidos pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.